Discussão sobre a República Brasileira e hoje nós vamos de Era Vargas, né? A Era Vargas é uma fase que vai de 1930 a 1945 e a historiografia tradicionalmente costuma dividi-la em três períodos, né? Em três fases, né? Que é o governo provisório de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o governo ditatorial de 37 a 45. Essa última fase também ficou conhecida como Estado Novo, né? E aí, nesse primeiro momento, vamos entender como Getúlio Vargas chega ao poder. Bom, para isso a gente precisa entender a crise da República Velha. Nós vimos que no primeiro momento, quando a República é proclamada, né, essa primeira fase é denominada República Velha. É uma fase que vai de 1889, com a proclamação, até 1930, com a chamada Revolução de 30. Esse período ele é marcado pela chamada República Oligárquica. Depois de um breve período de domínio dos militares, que haviam proclamado a República, a elite latifundiária do país, em especial a elite cafeicultora, assumiu para si o controle da política nacional, né, e aí a gente chama essa fase de república oligárquica, né? Você vai ter inclusive um controle dessas elites latifundiárias, em especial da região sudeste, e aí houve aí uma alternância no poder, né, dos paulistas e dos mineiros, o que convencionou se chamar de política do café com leite, né? Foi um apelido dado pela imprensa, né, devido ao fato aí, já sabemos disso, né, de os dois produziam café, mas como Minas também era um produtor de leite, colocou-se esse apelido aí nessa política. É um período marcado pelo domínio dos coronéis, né, poderosos proprietários fundiários, produtores rurais, presentes nos quatro cantos do país, em especial no Nordeste, né? Essa figura do coronel era muito forte. Nós vimos que é um período marcado pelo voto de cabresto. O voto é aberto, não é secreto, que favorecia um controle muito maior das oligarquias locais. Não havia uma justiça eleitoral, as eleições eram promovidas por quem estava no poder. Então, a gente já consegue perceber que não há muito aí mudanças. Na prática, era uma república deficitária do ponto de vista democrático, né? Por uma série de motivos. Desde a sua origem, nós vimos que foi uma proclamação da república sem povo. Nós já entendemos que foi um golpe, né? Uma proclamação dada pelos agentes do próprio Estado, o Exército, e apoiado pela elite cafeicultora. E nós vimos que essa ausência de participação popular, desde o princípio, vai criar problemas para a participação democrática. Era um sistema republicano em seus primeiros anos que tinha muita dificuldade em lidar com as demandas populares, o que vai favorecer o surgimento de uma série de revoltas. Nós vimos que na zona rural nós temos Canudos e o Contestado como revoltas marcantes, traumáticas, né, para a nossa república, assim como na zona urbana, revolta da vacina, revolta da chibata. Dentro do próprio exército você vai ter movimentos de contestação, né? Oficiais de média patente, os chamados tenentes, vão se rebelar contra aquela estrutura que eles julgavam ultrapassada, julgavam corrupta, a estrutura da chamada República Velha, né? Bom, esse ambiente vai se agravando, esse ambiente de contestação vai se intensificando a partir aí da década de 20, sobretudo. Nós vamos ter um país que é profundamente rural, 80% da população residindo na zona rural, uma industrialização muito tímida. O Estado, essa industrialização que o Estado tentou incentivar logo no início da República foi ficada de lado. O Brasil vai ver algumas indústrias surgirem financiadas pelo dinheiro do café, aproveitando sobretudo o momento da Primeira Guerra Mundial, mas isso ainda é ainda é muito tímido, né? Então havia todo um discurso, várias camadas entendiam que era preciso o país se industrializar o mais rápido possível, né? Então todas essas questões vão acabar culminando para a crise, para a contestação do sistema republicano. E no final da década de 20, nós vamos ter um acontecimento de caráter mundial que vai influenciar diretamente os rumos da política brasileira, né? Que é uma profunda crise econômica no país que vai ser provocada em partes
por uma crise externa de grandes proporções, que foi a crise de 1929, né, que tem início nos Estados Unidos e que se espalha por todo o mundo. Como é que o Brasil é afetado por essa crise, né? Nós vimos que o Brasil era um país essencialmente agrícola, a sua economia girava em torno da produção agrícola, prioritariamente, vários gêneros como o açúcar, como o tabaco, como a borracha, mas entre esses, o que mais destacava, o que era responsável por a maior fatia da nossa produção econômica era o café, né? E o nosso principal comprador de café era os Estados Unidos. Estados Unidos em crise, obviamente, reduz drasticamente as suas compras externas e, entre elas, um dos gêneros mais afetados, um dos gêneros que os americanos deixam de consumir naquele momento, diminui o consumo, é o café, e esse café vem do Brasil. Então isso vai gerar uma queda, né, nos lucros do café, e essa queda vai afetar todos os setores da sociedade, porque imagine aí, era o setor que mais empregava, as ferrovias que vinham sendo construídas no país eram construídas para facilitar a produção de café, isso vai afetar a arrecadação de impostos, ou seja, imagine, a queda na produção e nos lucros do café vai afetar todo o sistema econômico do país. Isso vai gerar uma crise econômica que sempre gera uma crise política, né? E naquele momento não foi diferente. Nesse caso, nós vamos ver chegar ao fim, nesse contexto, a chamada política do café com leite, que durante quase 40 anos controlou a política nacional. Aquela aliança entre paulistas e mineiros que se alternavam no poder. Há um ditado que diz que quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Foi o que aconteceu. São Paulo governava quando a crise de 29 estourou, né? O presidente Washington Luiz, e de acordo com a política do café com leite, na eleição de 30 deveria ser eleito um mineiro, né? E aí já esperava que fosse o candidato Antônio Carlos, governador de Minas, o que não aconteceu. Os paulistas se recusaram a apoiar uma candidatura mineira, lançaram mais um candidato paulista, Júlio Prestes. Isso deixou os mineiros insatisfeitos e acabou por romper a chamada política do café com leite. Isso criou um ambiente próprio, esse ambiente de crise econômica, de crise política, criou um ambiente para que surgisse aí uma terceira força, e essa força foi a chamada Aliança Liberal. Como o próprio nome diz, era uma aliança que reunia diversos grupos divergentes em muitos assuntos, né? Era uma aliança liderada por 3 estados principais, o Rio Grande do Sul, na pessoa de seu governador Getúlio Vargas, a Paraíba, na pessoa de seu governador João Pessoa, e Minas Gerais, né, liderada pelo governador que tinha a intenção de ser candidato, foi impedido pelos paulistas, que era Antônio Carlos. Bom, a Aliança Liberal tinha como principais propostas, eu trouxe aqui as 3, haviam outras, mas incentivo à indústria. Então isso era uma bandeira importante da Aliança Liberal, que entendia que não fazia mais sentido que o Brasil, em pleno século XX, ainda não fosse industrializado. Quando você olhava para o mundo e quando você olhava para os países modernos, desenvolvidos, você percebia que esses países eram industrializados. Então essa era uma bandeira importante da Aliança Liberal, que houvesse uma política de Estado que incentivasse a industrialização. Outro ponto importante era o voto secreto. Era uma bandeira da Aliança Liberal combater a corrupção nas eleições, que eram muito evidentes. O voto aberto favorecia, né, a essa corrupção, a ausência de uma justiça eleitoral, de um órgão que controlasse, que arbitrasse as eleições, era um problema. Então defendia-se que o voto fosse secreto para, de fato, garantir uma participação democrática. E leis trabalhistas. A Aliança Liberal passou a defender que houvesse uma regulamentação do trabalho do país. É importante lembrar que até aquele momento não havia lei nenhuma que regulasse as relações patrão e empregado. O Brasil já tinha uma camada urbana de trabalhadores significativa, e esses trabalhadores não tinham uma regulamentação que determinasse carga horária, salário mínimo, férias remuneradas, entre outras coisas, né? Ganhos, uma realidade parecida com a europeia no século XIX, mas a própria Europa já vinha passando por transformações, fruto de muita luta, que caminhavam para garantir esses direitos, e o Brasil tardava nisso, e a aliança dizia que era hora de corrigir, era preciso garantir aos trabalhadores
leis, direitos que os protegesse, que melhorasse as suas condições de trabalho, as suas condições de vida e etc. Então, observe que são itens muito sedutores que vão atrair o apoio de diversas camadas sociais. Eu trouxe aqui 3 delas, por exemplo. Vários setores do Exército vão se tornar simpáticos a isso, em especial aqueles que aderiram ao movimento tenentista, porque eram bandeiras também do movimento tenentista, né, essa moralização da política, a instituição do voto secreto, por exemplo. Né, as camadas urbanas, as diversas camadas, em especial a classe média, que se via fora desse jogo político e que propostas como essas, trazidas pela Aliança Liberal, acabariam criando um ambiente de maior participação política, que abriria espaço para essas classes médias, voto secreto, por exemplo. Então, a industrialização acabaria produzindo cidades mais desenvolvidas, mais ricas, cidades onde residiam essas camadas urbanas, né, como a classe média. E observe até movimentos antagônicos a muitas dessas forças, como o movimento operário urbano, que tinha entre seus líderes, por exemplo, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922. O movimento operário urbano, que é importante lembrar, ele começa a se organizar já na primeira metade do século XX, sobretudo liderado pelo movimento anarquista. O anarquismo chega ao Brasil com os imigrantes, em especial italianos e espanhóis sobretudo. A greve de 1917, por exemplo, ela é uma greve onde a participação anarquista ela é muito forte. O movimento anarquista vai ser duramente perseguido, né, durante a República Velha, e aí vai haver uma fusão desse movimento, ele vai ser agregado, absorvido pelo Partido Comunista Brasileiro, e aí no final da década de 20 é fundado o BOC, né, Bloco Operário Camponês, que tem uma série de reivindicações, leis trabalhistas também, moradia para a classe trabalhadora. Havia uma crítica muito forte à plutocracia, o fato da política brasileira ser controlada pelas elites financeiras, por quem tinha, né, mais dinheiro, por quem tinha mais bens materiais, e tanto que eu coloquei aqui uma seta com essa galera apoiando. Na verdade, essa seta indica mais uma convergência por muitas das propostas da Aliança Liberal, porque na eleição de 30, o BOC, o Bloco Operário Camponês, vai lançar um candidato, o primeiro candidato à presidência operário, embora com a votação inexpressiva naquele momento, vai se dar, essa primeira candidatura vai se dar em 1930. Bom, observe que diversas forças elas vão ver com simpatia, ou vão ver as propostas da Aliança Liberal convergirem para suas próprias convicções, suas próprias ideias, etc. Então, a Aliança Liberal vai se configurar como uma força capaz de rivalizar à altura com o domínio do PRP paulista, do Partido Republicano Paulista. Nesse cenário, em 1930, nós vamos ter uma eleição profundamente acirrada, que vai se dar, de um lado, com o candidato que representa a manutenção do status quo, que representa a manutenção do que vinha sendo a República até ali, a manutenção da chamada República Oligarca, que era Júlio Prestes, candidato do PRP, do Partido Republicano Paulista, candidato, né, dos paulistas, e do outro lado, representando essa renovação, essa proposta de renovação, de quebra desse domínio oligárquico, você tinha Getúlio Vargas, né, governador do Rio Grande do Sul, candidato pela chamada Aliança Liberal. Bom, é uma eleição muito acirrada. Júlio Prestes ganha a eleição, então há aí aparentemente uma manutenção das coisas como vinham sendo até ali, da chamada República Oligárquica, mas a Aliança Liberal não aceita os resultados da urna. Eles dizem que a eleição de Júlio Prestes foi fruto de fraude. Na verdade, os historiadores até hoje dizem que é difícil dizer quem cometeu mais fraude. Quem foi mais corrupto nessa eleição? Os dois lados utilizaram-se de fraude, né? Utilizaram-se de violência, até porque a aliança entendia que não se ganhava uma eleição no Brasil naquele momento se não jogasse o jogo, e o jogo era esse, era um jogo profundamente violento, profundamente fraudulento, onde a eleição era controlada pelas oligarquias locais. Então foi uma eleição corrupta para os dois lados. A Aliança Liberal não aceitou, a eleição foi em março, antes era assim, a eleição era em março, mas a posse era só em novembro, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e nesse intervalo de tempo o país virou um caldeirão, né? Havia uma polarização enorme, um conflito político muito tenso, né? Vamos lembrar que nesse período ainda está no fim do governo do presidente Washington Luiz,
e a aliança não aceitou o resultado, se movimentava, contestava constantemente. E aí, em julho daquele ano, vai acontecer um ato, que é o assassinato do candidato a vice-presidente de Getúlio, João Pessoa, governador da Paraíba. Esse assassinato se dá no Recife por motivos locais, políticos mais locais e pessoais, né? E só que aí a aliança, os partidários de Getúlio vão transformar aquele acontecimento que era local e que era pessoal, num acontecimento nacional e político, né? Eles vão alegar que o assassinato de João Pessoa está diretamente ligado àquela rivalidade política, né? E isso vai ser usado como pretexto. Tudo que o movimento precisava era de um Marte, e esse Marte vai ser João Pessoa, né? Cria-se ali um ambiente favorável para o que viria a ser, mais na frente, mais precisamente em outubro de 1930, a Revolução de 1930. O que foi a Revolução de 30? Ainda hoje alguns discutem. Foi revolução ou não foi? Bom, quando comparada com a Proclamação da República, de fato, é claramente um golpe, a proclamação dada por agentes do Estado e não há participação popular. Já em 1930 você tem certo apoio, é um movimento também com forte participação de setores do Exército, mas que dessa vez vai ter apoio de vários setores da população. Então tem esse apoio, certa participação popular, não tão intensa, mas maior do que na proclamação, que foi nenhuma, foi zero. E você pode chamar de certa forma de revolução, ou mais próximo disso, porque vão haver mudanças significativas. Se não muda muita coisa com a proclamação da República, quem estava no topo permanece no topo, as estruturas são mais ou menos as mesmas, não há muitas mudanças na sociedade. A Revolução de 30, a partir dali você vai ter mudanças significativas na estrutura socioeconômica e política brasileira. Então, por esse motivo, e aí é outra discussão, a gente pode ter ela no outro momento, há, de certa forma, um processo de ruptura e, portanto, um processo revolucionário, né? O nível dessa revolução é que é o objeto de discussão. Então, em 1930, você tem um braço do Exército do Rio Grande do Sul, um braço do Exército Nordeste que marcham em direção ao Rio de Janeiro. A intenção era tirar o Washington Luiz do poder e impedir a posse de Júlio Prestes. Isso se dá menos de um mês antes da posse, que aconteceria em 15 de novembro. Esse movimento, à medida que vai avançando em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital, vai adquirindo apoio de camadas populares e setores da imprensa. O Exército no Rio de Janeiro, próximo ao Washington Luiz, vendo o apoio que a Revolução vinha adquirindo, que os exércitos que marchavam em direção ao Rio vinham obtendo, o do Rio Grande do Sul, liderado por Getúlio, que foi chamado, né, para assumir a liderança daquele movimento, acabou lá no Rio aderindo ao movimento, e antes que os revolucionários chegassem ao Rio, o exército do Rio de Janeiro, localizado, né, a parte do exército localizado no Rio de Janeiro, acabou destituindo, tirando do poder o Washington Luiz. Então, quando os revolucionários do Sul, do Nordeste chegam, né, quando Getúlio chega, o Washington Luiz já havia sido destituído, já havia, o que era o presidente do país, tirado do cargo, e aí a presidência, a chefia do governo é entregue a Getúlio Vargas. Dessa forma, é assim que Getúlio chega ao poder em 1930. Ele concorre à eleição em março, perde a eleição, em outubro há uma revolução, tira-se Washington Luiz do poder e Getúlio assume por vias revolucionárias. Júlio Prestes, que havia ganhado a eleição em março, jamais assumiu. Assim, Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, ok? E aí, na próxima aula, o assunto da próxima aula é o governo provisório, é a primeira fase da chamada Era Vargas. O que acontece no primeiro momento, nos primeiros dias, que vão se tornar os primeiros anos do chamado governo provisório? Esse é assunto para a próxima aula. Espero que tenha colaborado aí com sua aprendizagem. Até a próxima.